8 da manhã. Isadora Silva passava pano na mesa de cristal da sala quando viu 5 carros de luxo chegando no portão. Há 4 meses trabalhando na mansão dos Ferraz, ela sabia que aquele dia seria diferente. Lá em cima, Leonardo Ferraz apontou pela janela para o filho Lucas, de 8 anos. Filho, chegaram as 5 moças que a gente conversou. Durante 30 dias elas vão ficar aqui com a gente. Lucas olhou as mulheres elegantes saindo dos carros. E no final eu tenho que escolher uma para ser minha nova mãe, né, pai? Isso mesmo. São mulheres muito educadas, de famílias importantes. Tenho certeza que você vai gostar. E se eu não gostar de nenhuma? Vai gostar, sim. Elas podem te dar boa educação, te levar para conhecer o mundo. O barulho de vidro quebrando ecoou pela casa inteira, seguido de um grito furioso. Faxineira burra, você quebrou meu copo caríssimo. Leonardo e Lucas se entreolharam assustados. Que foi isso, pai? Não sei, filho. Vamos ver o que está acontecendo. Pai e filho desceram correndo na sala. Uma cena chocante. Isadora de joelhos, catando cacos, o dedo sangrando. Uma morena alta, de braços cruzados, olhava para ela. Esse copo era de cristal importado. Custou mais que o salário dela em 1 ano. Foi sem querer, murmurou Isadora, sem levantar a cabeça. Sem querer, a mulher riu sarcástica. Gente como você não devia nem encostar em coisa cara. Com licença, o que está acontecendo aqui? Interrompeu Leonardo. A morena se virou com um sorriso falso. Ah, Leonardo, sou Beatriz Cavalcante. Acabei de chegar e sua empregada já quebrou minha taça de cristal. As outras 4 mulheres entraram, pararam e ficaram olhando Isadora no chão. Nossa, que situação, comentou uma loira magra. Vitória Bittencourt, prazer. Acidentes acontecem, disse Leonardo tentando amenizar. Acontecem com gente sem educação, retrucou Vitória, olhando direto para Isadora. Pessoa refinada sabe como pegar as coisas. Lucas saiu de trás do pai e correu para Isadora. Isa, você está machucada. Isadora levantou os olhos pela primeira vez. Havia lágrimas que ela segurava. Não é nada, meu amor, só um arranhão. Meu amor? Beatriz levantou a sobrancelha. Que intimidade é essa? Leonardo viu que precisava tomar conta da situação. Já que estão todas aqui, vamos nos apresentar direito. Esta é a Isadora, nossa funcionária, e vocês são as candidatas. Beatriz adiantou. Beatriz Cavalcante, família tradicional de São Paulo, formada em relações internacionais. Vitória Bittencourt, modelo e influenciadora. Já morei em Paris. Uma morena de óculos falou. Regina Dávila, advogada formada pela USP. Cássia Lacerda, médica dermatologista, disse uma ruiva. Clínica nos Jardins. Silvia Matarazzo, arquiteta, completou a última. Durante tudo isso, elas ignoraram Isadora como se ela fosse invisível. A faxineira ficou do lado de Lucas, ainda segurando o pano com sangue. Muito bem, disse Leonardo. Nos próximos 30 dias, vocês vão conviver aqui. No final, Lucas escolhe com quem ele gostaria que eu me casasse. E a empregada? Perguntou Beatriz. Vai continuar trabalhando aqui? Claro. Isadora trabalha aqui há 4 meses. Vitória trocou o olhar com Regina. Só esperamos que ela saiba ficar no lugar dela. Leonardo franziu a testa. Como assim? Nada demais, disse Regina rápido. Só que é bom manter as coisas organizadas, né? Cada um no seu lugar. Lucas puxou a mão da Isadora. Isa, vem ver o desenho que eu fiz agora. Não, Lucas, cortou Cássia. Sua empregada precisa limpar essa bagunça que ela fez. Mas ela está machucada. Tá tudo bem, meu amor, disse Isadora suave. Vou limpar aqui rapidinho e depois vejo seu desenho. Pode ser? Beatriz observou com olhos estreitos. Interessante essa intimidade. Depois do almoço, as 5 se juntaram na varanda para planejar. Cada uma trouxe presentes caros. Trouxe um tablet importado, último modelo com jogos. Pensei em uma viagem para Disney. Tenho contatos lá. Regina abriu a pasta. Educação é fundamental. Pesquisei os melhores colégios de São Paulo. Saúde não pode faltar. Marquei check-up com os melhores pediatras. Silvia mostrou projetos. Vou reformar o quarto dele. Algo mais sofisticado. Todas satisfeitas com os planos. Lucas apareceu na varanda meio tímido.
Oi, Lucas, querido! Gritou Beatriz com um sorriso exagerado. Olha o que trouxe, mostrou o tablet. Os olhos dele brilharam um segundo, depois voltaram ao normal. Obrigado. E que tal a Disney? Sugeriu Vitória se abaixando. Gostaria? Acho que sim. Ele respondia educado, mas sem animação. Qualquer um via que não estava se divertindo. Aí, Isadora apareceu com uma bandeja de sucos e biscoitos. Lanche da tarde. O rosto de Lucas mudou completamente. Sorriso verdadeiro brotou. Isa, você fez aqueles biscoitos de canela? Fiz sim, meu amor. E olha, tirou o papel colorido da bandeja. Trouxe papel novo pra gente fazer origami. Sério? Que cor tem? Azul, vermelho, amarelo, todas que você pediu. Lucas bateu palmas, animado de verdade pela primeira vez. As 5 observaram em silêncio. Era impossível não ver a diferença. A gente faz depois do dever, né, Isa? Você me ajuda com matemática? Claro que sim. Vitória pigarreou. Lucas, querido, não acha que devia tentar coisas mais apropriadas? Esportes, idiomas. Eu gosto de origami, disse Lucas simples. Regina trocou o olhar com as outras. Aquela proximidade definitivamente não era normal. Depois do jantar, com Lucas dormindo e Leonardo no escritório, as 5 se reuniram na sala. Gente, precisamos conversar, sussurrou Beatriz. Sobre o quê? Perguntou Cássia. Mas todas sabiam. Sobre essa situação constrangedora com a empregada. Silvia olhou ao redor. Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho. Concordo, disse Regina. Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária. Vitória balançou a cabeça. Isso confunde a cabeça dele sobre quem manda aqui. Exato, disse Cássia. Do ponto de vista médico, não é saudável. Lucas precisa entender o lugar dele na sociedade. E o lugar dela, acrescentou Beatriz fria. Regina tirou um bloco da bolsa. Minha família sempre teve empregados. A regra é clara, no seu quadrado. Essa Isadora não entende isso, disse Vitória. Ela age como se fosse da família. Pior ainda, murmurou Silvia. Beatriz levantou e foi até a janela. Olha, meninas, vamos ser realistas. Estamos aqui para conquistar o Leonardo e educar o Lucas direito. Como vamos fazer isso com uma empregada atrapalhando? O que você está sugerindo? Perguntou Cássia. Que a gente ensine umas lições de educação para ela. Que tipo de lições? Beatriz sorriu, mas sem calor nenhum. Ela vai aprender a diferença entre patrão e empregado e vai aprender a ficar no lugar dela. No escritório, Leonardo tentava trabalhar, mas não conseguia parar de pensar no que viu. Alguma coisa estava errada. Ele conhecia gente rica a vida toda. Sabia como tratavam funcionários, como mantinham as aparências. Mas o jeito que as 5 trataram Isadora foi demais. Por outro lado, não dava para negar o que via com Lucas. Nos 4 meses desde que Isadora chegou, o menino mudou completamente. Antes mal falava, quase não comia, vivia triste. Agora sorria, brincava, parecia criança normal, batida na porta. Pai, posso entrar? Claro, filho. Lucas entrou de pijama com um papel na mão. Olha o que a Isa me ensinou a fazer hoje. Mostrou um passarinho de origami perfeito. Ficou lindo. Ela ensina bem, né? Ensina. E sabe qual é o melhor? Ela tem paciência. Quando erro, ela não fica brava. Só explica de novo. Leonardo puxou o filho para o colo. Lucas, o que achou das moças hoje? O menino pensou. Elas são bonitas, pai, e trouxeram presentes legais. Mas a Isa é mais legal. Por quê? Porque ela é... sei lá, é... de verdade. As outras ficam diferentes quando você tá perto, e quando não tá, a Isa é sempre igual comigo. A fala do filho deixou ele pensativo. Criança realmente sabia ler gente. Pai, você vai mandar a Isa embora? Por que eu faria isso? Não sei, só fiquei com medo. Leonardo abraçou mais apertado. A Isa trabalha aqui há 4 meses, e você gosta dela. Por que eu mandaria embora? Promete que ela fica? Prometo. Lucas sorriu aliviado e beijou o rosto do pai. Boa noite, pai. Depois que Lucas saiu, Leonardo ficou sozinho pensando. Precisava prestar mais atenção nos próximos dias. Tinha certeza que a paz daquela noite não ia durar. Quinta-feira. Isadora desceu para começar o trabalho e encontrou as 5 mulheres na sala como se estivessem esperando ela. Bom dia, disse Isadora. Silêncio total, como se ela fosse um fantasma. Vitória estava no sofá quando derrubou açúcar no chão. Ai, que descuido! Alguém pode... Qual é o nome mesmo? Pode limpar isso? É Isadora, disse Regina, fingindo lembrar.
mas é difícil decorar nome de pessoal de serviço. Isadora pegou o pano, mas antes que terminasse, Cássia esbarrou numa planta e derrubou terra no tapete limpo. Nossa, que azarada! Vai ter que limpar tudo de novo. Lucas desceu correndo as escadas nesse momento. Bom dia, pessoal! Oi, Isa! O rosto de Isadora se iluminou. Bom dia, meu amor! Por que tem terra no chão? Antes que Isadora respondesse, Beatriz adiantou. Foi um acidentinho, Lucas. Sua funcionária já vai limpar. Não foi acidente, disse Lucas, olhando direto para Cássia. Eu vi você derrubar de propósito. Silêncio constrangedor. As 5 mulheres trocaram olhares. Lucas, querido, disse Vitória, forçando um sorriso, você deve ter visto errado. Não vi errado. Vocês estão sendo ruins com a Isa. Beatriz se abaixou na altura dele. Escuta, Lucas. Tem coisas que criança não entende. A gente só quer que sua casa fique mais organizada. Organizada como? Cada pessoa no seu lugar, explicou Regina. Empregada cuida da limpeza. E pessoas educadas cuidam de você. Lucas franziu a testa. Mas a Isa cuida de mim bem. Ela não tem preparo para isso, disse Cássia. Criança precisa de orientação, de gente qualificada. A Isa é qualificada sim, Lucas. A voz de Beatriz ficou mais firme. Você precisa aprender a diferença entre funcionário e família. O menino olhou para Isadora, que tinha parado de limpar e estava ouvindo tudo. Isa, elas estão certas? Isadora engoliu as lágrimas. Meu amor, vai tomar café, depois a gente conversa. Mas Lucas não saiu. Eu gosto mais da Isa do que de vocês, disse simplesmente. As 5 mulheres ficaram vermelhas de raiva. Segunda-feira da segunda semana. Leonardo instalou câmeras discretas no fim de semana. Agora observava tudo do escritório e o que viu o deixou furioso. Na tela, viu Silvia escondendo produtos de limpeza de Isadora. Viu Regina sujando o banheiro que ela acabou de limpar. Viu Vitória derramando café propositalmente no sofá. Isadora, vem aqui! Gritou Beatriz na tela. Leonardo viu Isadora correr para a sala e encontrar tinta derramada no chão de mármore. Que bagunça é essa? Eu não fiz isso, disse Isadora. Então quem foi? O fantasma? Alguém derramou de propósito. Beatriz riu sarcástica. Agora você está acusando a gente? Que falta de educação. Eu só disse que... Cuidado com as acusações, querida. Funcionário pode ser demitido por insubordinação. Leonardo apertou os punhos vendo a cena. Ia descer, mas decidiu juntar mais evidências primeiro. Na tela viu Lucas aparecer. O que aconteceu, Isa? Nada demais, meu amor. Só um acidente. Não foi acidente, disse Lucas, olhando para 5. Vocês fizeram de propósito de novo. Lucas, disse Cássia, fingindo estar chocada. Como pode falar assim? Porque é verdade, vocês vivem fazendo maldade com a Isa. Beatriz se aproximou do menino. Escuta bem, Lucas. Se você continuar defendendo empregada contra nós, vai ter que escolher de que lado fica. Já escolhi, fico do lado da Isa. Então você escolheu errado, disse Vitória. Lucas começou a chorar. Isadora correu para consolá-lo, mas Regina bloqueou o caminho. Deixa ele chorar assim, aprende. Foi aí que Leonardo não aguentou mais. Desceu correndo. O que está acontecendo aqui? Instantaneamente, as 5 mulheres mudaram de expressão. Ah, Leonardo, disse Beatriz sorrindo. Chegou na hora certa. Lucas fez uma confusão terrível. Que confusão? Ele acusou a gente de fazer maldades com a sua funcionária. Leonardo olhou para o filho chorando e para Isadora de cabeça baixa. Lucas, vem cá. O menino correu para o pai. Pai, elas estão sendo muito ruins com a Isa. Como assim? Elas sujam tudo que ela limpa, escondem as coisas dela e falam que eu tenho que escolher lado. Leonardo olhou para 5 candidatas, todas com caras inocentes. É verdade isso? Claro que não, disse Regina, indignada.
São fantasias de criança. Mas Leonardo tinha visto tudo pelas câmeras. Sabia exatamente quem estava mentindo. Quarta-feira. Leonardo chamou as 5 para uma conversa. Meninas, quero deixar uma coisa clara. Qualquer funcionário desta casa deve ser tratado com respeito. Claro, Leonardo, disse Beatriz docemente. Mas respeito é via de mão dupla, não é? O que vocês querem dizer? Que sua funcionária também precisa nos respeitar, explicou Vitória, e ficar no lugar dela. O lugar dela é cuidar da casa, e ela faz isso bem. Mas não só isso, disse Cássia. Ela se mete na educação do Lucas. Isso não é função dela. Lucas gosta dela. Qual o problema? Regina se adiantou. Leonardo, criança órfã pode desenvolver apego excessivo com qualquer figura maternal que apareça. Não é saudável. Você está questionando meu julgamento como pai? Jamais, disse Regina rapidamente. Só estou oferecendo orientação profissional. E que orientação é essa? Manter distância saudável entre Lucas e pessoal de serviço. Leonardo sentiu raiva, mas se controlou. Vou pensar no que vocês disseram. À tarde, ligou pessoalmente para as referências de Isadora. Dona Márcia, é Leonardo Ferraz. Queria perguntar sobre Isadora Silva. Ah, a Isadora, pessoa maravilhosa. Trabalhou aqui 2 anos cuidando dos meus gêmeos. Nunca tive problema nenhum. Ligou para o Dr. Carlos. Isadora, uma das funcionárias mais honestas que já tive. Por que a pergunta? Ligou para mais 3 famílias. Todas elogiaram Isadora. Alguém está mentindo, pensou Leonardo. E não é a Isadora. Naquela noite, no jantar, observou as 5 candidatas sorridentes, educadas, perguntando sobre seu dia. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Beatriz. Interessante. Fiz umas ligações verificando referências. Vi um flash de nervosismo nos olhos de Regina. Referências de funcionários. É sempre bom confirmar o histórico, né? Claro, disse Vitória rapidamente. Nunca se sabe com quem a gente está lidando. Mas Leonardo viu o que precisava ver. A reação delas confirmou suas suspeitas. Alguém estava mentindo e ele ia descobrir quem. Sexta-feira. O telefone de Leonardo tocou durante reunião na empresa. Léo, é a Cláudia, sua irmã. Voz preocupada. Oi, irmã, que história é essa que estou ouvindo sobre você? Que história? Regina Monteiro me ligou, disse que você está com problemas, que está perdendo a cabeça por causa de uma empregada. Leonardo franziu a testa. Quem é Regina Monteiro? Advogada famosa, amiga da Regina Dávila. Agora fez sentido. Regina estava espalhando boatos através da rede de contatos dela. Cláudia, não estou com problema nenhum. Tem certeza? Por que todo mundo está falando? 1 hora depois, o sócio Roberto ligou. Léo, temos um problema. Que problema? Investidores nervosos. Alguém espalhou que você está tomando decisões questionáveis que podem afetar os negócios. Que tipo de decisões? Algo sobre funcionária, situação irregular, não entendi direito, mas eles querem uma reunião. Leonardo desligou irritado. As candidatas estavam atacando sua reputação profissional. Chegou em casa determinado a confrontá-las, mas encontrou uma cena que o fez parar. Lucas estava chorando no colo de Isadora no jardim. O que aconteceu? Perguntou Leonardo. As moças disseram que a Isa vai embora, soluçou Lucas. Quem disse isso? A Beatriz disse que a empregada que não sabe ficar no lugar dela tem que ser demitida. Leonardo olhou para Isadora. Ela falou isso mesmo? Falou sim, senhor Leonardo. Na frente do Lucas. Onde elas estão? Na sala. Leonardo entrou na casa furioso. As 5 estavam conversando animadamente, mas pararam quando o viram. Leonardo, como foi o dia? Perguntou Beatriz. Interessante. Recebi várias ligações hoje. Ah, é? É, gente preocupada comigo, dizendo que estou com problemas por causa de funcionária. Silêncio. As 5 trocaram olhares rápidos. Que estranho. Quem falaria uma coisa dessas? Boa pergunta, disse Leonardo. Eu também gostaria de saber. Ele olhou para cada uma delas, o olhar fixo e penetrante. Porque quem está espalhando esses boatos está prejudicando não só a mim, mas a reputação desta casa e a paz do meu filho. As 5 ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Eu sei que uma de vocês está por trás disso, e eu vou descobrir quem é. Leonardo se virou e saiu da sala, deixando as 5 em pânico. No dia seguinte, uma a uma, as candidatas começaram a ir embora inventando desculpas esfarrapadas. Beatriz foi a última a sair, com um sorriso forçado. Parece que não era para ser, Leonardo. É, parece que não. Ele respondeu com um sorriso de canto.
mas obrigado por tudo." Quando a porta se fechou, Leonardo suspirou aliviado. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Isadora, que observava tudo de longe, sorriu. A paz finalmente havia voltado para a mansão dos Ferraz. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Expansão do prólogo e início da narrativa. O sol da manhã mal despontava no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, mas a mansão dos Ferraz já fervilhava em atividade. Isadora Silva, com seus 28 anos e uma rotina de trabalho árdua, sentia o peso das horas em seus ombros. Cada movimento de seu pano sobre a mesa de cristal era metódico, quase um ritual, uma tentativa de silenciar a ansiedade que crescia em seu peito. 4 meses haviam se passado desde que ela cruzara os portões daquela propriedade imponente, e a cada dia, a complexidade da vida dos ricos se revelava em nuances que ela jamais imaginara. A chegada dos 5 carros de luxo, com seus motores roncando suavemente, não era apenas um evento, mas um prenúncio de mudanças, um sinal de que a rotina, já tão peculiar, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Isadora, com sua intuição aguçada, sabia que aquele dia seria diferente. Um marco na história daquela casa, e talvez na sua própria. Num andar superior, alheio à agitação da faxineira, Leonardo Ferraz, um homem de negócios astuto e pai dedicado, observava a cena da janela de seu escritório. Ao seu lado, Lucas, seu filho de 8 anos, com os olhos curiosos fixos nos veículos que se aproximavam. A conversa que tiveram na noite anterior sobre a chegada das 5 moças ecoava na mente do menino. "Filho, chegaram as 5 moças que a gente conversou. Durante 30 dias, elas vão ficar aqui com a gente." Lucas, com a inocência e a perspicácia de uma criança, observava as mulheres elegantes, vestidas em trajes de grife, desembarcando dos carros. A pergunta que ele fez ao pai, com uma mistura de curiosidade e apreensão, revelava a complexidade da situação. "E no final, eu tenho que escolher uma para ser minha nova mãe, né, pai?" "Isso mesmo. São mulheres muito educadas, de famílias importantes. Tenho certeza que você vai gostar." Mas a dúvida persistia nos olhos de Lucas. "E se eu não gostar de nenhuma?" A resposta de Leonardo, carregada de uma convicção que ele mesmo não sentia, tentava dissipar qualquer resquício de incerteza. "Vai gostar, sim. Elas podem te dar boa educação, te levar para conhecer o mundo." A promessa de um futuro brilhante, no entanto, foi abruptamente interrompida pelo som estridente de vidro quebrando, seguido de um grito furioso que ecoou por toda a mansão, revelando a tensão latente sob a superfície de luxo e sofisticação. O grito, "Faxineira burra! Você quebrou meu copo caríssimo!" cortou o silêncio da manhã como uma lâmina afiada. Leonardo e Lucas se entreolharam, assustados. A pergunta, "Que foi isso, pai?" pairando no ar. "Não sei, filho. Vamos ver o que está acontecendo." Pai e filho desceram correndo as escadas, a curiosidade e a preocupação impulsionando seus passos. A cena que se desenrolava na sala era chocante e reveladora. Isadora, de joelhos, com as mãos trêmulas, catava os cacos de um copo quebrado, o dedo sangrando, um pequeno filete vermelho manchando o mármore impecável. Uma morena alta, com uma postura altiva e braços cruzados, observava a cena com um olhar de desprezo. Esse copo era de cristal importado. Custou mais que o salário dela em 1 ano. A voz da mulher era fria, cortante, desprovida de qualquer empatia. "Foi sem querer", murmurou Isadora, a voz quase inaudível, sem levantar a cabeça, a vergonha e a dor se misturando em seu peito. "Sem querer?" Ela riu sarcasticamente, um som que parecia arranhar a alma. "Gente como você não devia nem encostar em coisa cara." A humilhação era palpável, a diferença social gritante, e Isadora sentia o peso da sua posição. A interrupção de Leonardo, "Com licença, o que está acontecendo aqui?" trouxe um breve alívio, mas a tensão permaneceu. A morena se virou com o sorriso falso, a falsidade estampada em seu rosto. "Ah, Leonardo, sou Beatriz Cavalcante. Acabei de chegar e sua empregada já quebrou minha taça de cristal."
As outras 4 mulheres, que haviam entrado na sala, pararam e ficaram olhando Isadora no chão, seus olhares variando entre a curiosidade e o julgamento. "Nossa, que situação!" comentou uma loira magra, Vitória Bittencourt, com um tom de falsa compaixão. "Prazer." Leonardo, tentando amenizar a situação, disse: "Acidentes acontecem." Mas Vitória, com um olhar direto para Isadora, retrucou: "Acontecem com gente sem educação. Pessoa refinada sabe como pegar as coisas." A crueldade das palavras era evidente, e Isadora sentia cada uma delas como um golpe. Lucas, com a pureza de uma criança, saiu de trás do pai e correu para Isadora, a preocupação genuína em seus olhos. "Isa, você está machucada." Isadora levantou os olhos pela primeira vez, revelando lágrimas que ela tentava conter. "Não é nada, meu amor, só um arranhão." A intimidade entre os dois não passou despercebida. "Meu amor?" Beatriz levantou as sobrancelhas, a surpresa e o desprezo em sua voz. "Que intimidade é essa?" Leonardo, percebendo a necessidade de controlar a situação, interveio. "Já que estão todas aqui, vamos nos apresentar direito. Esta é Isadora, nossa funcionária, e vocês são as candidatas." Beatriz adiantou-se, apresentando-se com uma postura de superioridade. Beatriz Cavalcante, família tradicional de São Paulo, formada em Relações Internacionais. Em seguida, as outras se apresentaram, cada uma com seu título e sua bagagem de sucesso. Vitória Bittencourt, modelo e influenciadora, já morei em Paris. Uma morena de óculos, com uma voz firme, disse: Regina Dávila, advogada, formada pela USP. Cássia Lacerda, médica, dermatologista, disse uma ruiva com um ar de sofisticação. Clínica nos Jardins. Silvia Matahatsu, arquiteta, completou a última com um sorriso discreto. Durante todo o processo de apresentação, Isadora foi ignorada, como se fosse invisível, uma mera figura no cenário. A faxineira, no entanto, permaneceu ao lado de Lucas, ainda segurando o pano manchado de sangue, um símbolo silencioso de sua presença e de sua dor. Muito bem, disse Leonardo com um tom de autoridade. Nos próximos 30 dias vocês vão conviver aqui. No final, Lucas escolhe com quem ele gostaria que eu me casasse. A pergunta de Beatriz, carregada de um tom de desafio, revelou a preocupação com a presença de Isadora. E a empregada vai continuar trabalhando aqui? Claro. Isadora trabalha aqui há 4 meses. Vitória trocou um olhar com Regina, um olhar de cumplicidade e desaprovação. Só esperamos que ela saiba ficar no lugar dela. Leonardo franziu a testa, percebendo a insinuação. Como assim? Nada demais, disse Regina rapidamente, tentando disfarçar a intenção. Só que é bom manter as coisas organizadas, né? Cada um no seu lugar. Lucas, com sua inocência, puxou a mão de Isadora, buscando conforto e proteção. Isa, vem ver o desenho que eu fiz agora. Mas Cássia, com um tom de repreensão, cortou o menino. Não, Lucas. Sua funcionária precisa limpar essa bagunça que ela fez. Mas ela está machucada. Tá tudo bem, meu amor, disse Isadora suavemente, tentando acalmar o menino. Vou limpar aqui rapidinho e depois vou ver seu desenho. Pode ser? Beatriz observou a cena com olhos estreitos, a curiosidade e a desconfiança em seu olhar. Interessante essa intimidade. A competição velada e a verdadeira conexão. Depois do almoço, a mansão se transformou em um palco para a competição velada. As 5 candidatas se reuniram na varanda, cada uma com seus planos e estratégias para conquistar o pequeno Lucas e, consequentemente, o pai. Os presentes caros eram apenas o começo. Trouxe um tablet importado, disse Beatriz, tirando o aparelho da bolsa com um ar de superioridade. Último modelo com jogos. A promessa de diversão tecnológica era uma isca poderosa. Pensei numa viagem para Disney, falou Vitória com um sorriso confiante. Tenho contatos lá. A magia da Disney, um sonho para qualquer criança, era sua aposta. Regina, com sua pasta de advogada, focava na educação. Educação é fundamental,
Pesquisei os melhores colégios de São Paulo. A promessa de um futuro brilhante era sua arma. Saúde não pode faltar, disse Cássia, com um tom de preocupação maternal. Marquei check-up com os melhores pediatras. A saúde do menino, uma prioridade para qualquer pai. Silvia, com seus projetos de arquitetura, visava o conforto e o luxo. Vou reformar o quarto dele, algo mais sofisticado. Todas estavam satisfeitas com seus planos, confiantes de que haviam encontrado a fórmula para conquistar o coração de Lucas. No entanto, a chegada do menino na varanda, meio tímido, revelou a fragilidade de suas estratégias. "Oi, Lucas querido!" gritou Beatriz com um sorriso exagerado, mostrando o tablet. Os olhos de Lucas brilharam por um segundo, mas logo voltaram ao normal. "Obrigado." "E que tal a Disney?" sugeriu Vitória, abaixando-se para ficar na altura dele. "Gostaria?" "Acho que sim." Ele respondia educado, mas sem animação, sem a empolgação genuína que as 5 esperavam. Qualquer um que observasse a cena percebia que ele não estava se divertindo, que a magia dos presentes e das promessas não o atingia de verdade. Foi então que Isadora apareceu, com uma bandeja de sucos e biscoitos. Um lanche simples, mas carregado de afeto. Lanche da tarde. O rosto de Lucas mudou completamente. Um sorriso verdadeiro brotou em seus lábios, um sorriso que as 5 jamais haviam visto. "Isa, você fez aqueles biscoitos de canela?" A pergunta, carregada de carinho, revelava a verdadeira conexão entre os dois. "Fiz sim, meu amor. E olha..." Ela tirou um papel colorido da bandeja. "Trouxe papel novo pra gente fazer origami." "Sério? Que cor tem?" "Azul, vermelho, amarelo, todas que você pediu." Lucas bateu palmas, animado de verdade pela primeira vez, a alegria transbordando em seus olhos. As 5 observaram em silêncio. A diferença era gritante, impossível de ignorar. "A gente faz depois do dever, né, Isa? Você me ajuda com matemática?" "Claro que sim." Vitória pigarreou, tentando desviar o foco. "Lucas, querido, não acha que devia tentar coisas mais apropriadas? Esportes, idiomas?" "Eu gosto de origami", disse Lucas, simplesmente sem se intimidar. Regina trocou um olhar com as outras, a preocupação evidente em seus rostos. Aquela proximidade definitivamente não era normal e representava uma ameaça aos seus planos. A conspiração e a verdade revelada. Depois do jantar, com Lucas já dormindo e Leonardo imerso em seus negócios no escritório, as 5 se reuniram na sala, a atmosfera carregada de tensão e conspiração. "Gente, precisamos conversar", sussurrou Beatriz, a voz baixa, mas firme. "Sobre o quê?" perguntou Cássia, mas todas sabiam a resposta. "Sobre essa situação constrangedora com a empregada?" Silvia olhou ao redor, confirmando a preocupação. "Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho." "Concordo", disse Regina com um tom de desaprovação. "Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária." "Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho." "Concordo", disse Regina com um tom de desaprovação. "Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária." "Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho." "Concordo", disse Regina com um tom de desaprovação. "Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária." "Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho." "Concordo", disse Regina com um tom de desaprovação. "Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária." "Vocês viram como Lucas reage quando ela aparece? É muito estranho." "Concordo", disse Regina com um tom de desaprovação. "Criança de 8 anos não devia ter essa intimidade com funcionária." "E o lugar dela?", acrescentou Beatriz, fria, com um olhar de desprezo. Regina tirou um bloco da bolsa pronta para traçar um plano. "Minha família sempre teve empregados. A regra clara, no seu quadrado." "Essa Isadora não entende isso", disse Vitória. "Ela age como se fosse da família." "Pior ainda", murmurou Silvia. Beatriz levantou e foi até a janela observando a noite lá fora. "Olha, meninas, vamos ser realistas. Estamos aqui para conquistar o Leonardo e educar o Lucas direito.
Como vamos fazer isso com uma empregada atrapalhando? O que você está sugerindo? Perguntou Cássia, a curiosidade em sua voz. Que a gente ensine umas lições de educação para ela. Que tipo de lições? Beatriz sorriu, mas sem calor nenhum. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela vai aprender a diferença entre patrão e empregado, e vai aprender a ficar no seu lugar. No escritório, Leonardo tentava trabalhar, mas sua mente estava longe dos números e dos relatórios. O que ele havia presenciado mais cedo o incomodava profundamente. Alguma coisa estava errada, ele sentia isso. Ele conhecia gente rica a vida toda, sabia como tratavam funcionários, como mantinham as aparências. Mas o jeito que as 5 candidatas trataram Isadora foi demais, um desrespeito que ele não conseguia ignorar. Por outro lado, não dava para negar o que via com Lucas. Nos 4 meses desde que Isadora chegou, o menino havia mudado completamente. Antes mal falava, quase não comia, vivia triste, imerso em sua própria dor. Agora ele sorria, brincava, parecia uma criança normal, cheia de vida e alegria. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. "Pai, posso entrar?" "Claro, filho." Lucas entrou de pijama, com um papel na mão, os olhos brilhando de orgulho. "Olha o que a Isa me ensinou a fazer hoje." Ele mostrou um passarinho de origami perfeito, uma pequena obra de arte feita com carinho e paciência. "Ficou lindo. Ela ensina bem, né?" "Ensina. E sabe qual é o melhor? Ela tem paciência. Quando erro, ela não fica brava, só explica de novo." A voz de Lucas era cheia de admiração, revelando a profundidade da conexão entre ele e Isadora. Leonardo puxou o filho para o colo, sentindo um aperto no peito. "Lucas, o que achou das moças hoje?" O menino pensou por um momento, a inocência em seu rosto. "Elas são bonitas, pai, e trouxeram presentes legais, mas a Isa é mais legal." "Por quê?" "Porque ela sei lá, é de verdade. As outras ficam diferentes quando você tá perto e quando não tá. A Isa é sempre igual comigo." A fala do filho atingiu Leonardo em cheio, deixando-o pensativo. Criança realmente sabia ler gente, percebia a falsidade e a superficialidade. "Pai, você vai mandar a Isa embora?" A pergunta de Lucas, carregada de medo, revelou a preocupação do menino. "Por que eu faria isso?" "Não sei, só fiquei com medo." Leonardo abraçou o filho mais apertado, tentando transmitir segurança. "A Isa trabalha aqui há 4 meses e você gosta dela. Por que eu mandaria embora?" "Promete que ela fica?" "Prometo." Lucas sorriu aliviado e beijou o rosto do pai. "Boa noite, pai." Depois que Lucas saiu, Leonardo ficou sozinho, imerso em seus pensamentos. Precisava prestar mais atenção nos próximos dias. Tinha certeza que a paz daquela noite não ia durar, que a tempestade estava apenas começando. A campanha de assédio e a intervenção de Leonardo. Quinta-feira. A manhã começou com uma atmosfera pesada na mansão. Isadora desceu para começar o trabalho e encontrou as 5 mulheres na sala, como se estivessem esperando por ela, seus olhares carregados de desprezo. "Bom dia", disse Isadora, mas o silêncio foi a única resposta, como se ela fosse um fantasma, invisível e insignificante. A campanha de assédio começou sutilmente. Vitória estava no sofá quando, acidentalmente, derrubou açúcar no chão. "Ai, que descuido! Alguém pode... Qual é o nome mesmo? Pode limpar isso?" "É Isadora", disse Regina, fingindo lembrar. "Mas é difícil decorar nome de pessoal de serviço." Isadora pegou o pano, a humilhação evidente em seu rosto. Mas antes que terminasse, Cássia esbarrou numa planta e derrubou terra no tapete limpo. "Nossa, que azarada! Vai ter que limpar tudo de novo." A crueldade das ações era clara. E Isadora sentia o peso da injustiça. Lucas desceu correndo as escadas nesse momento, a inocência em seu rosto. "Bom dia, pessoal! Oi, Isa!" O rosto de Isadora se iluminou, um breve momento de alegria em meio à humilhação. "Bom dia, meu amor!" "Por que tem terra no chão?" Antes que Isadora respondesse, Beatriz adiantou. "Foi um acidentinho, Lucas. Sua funcionária já vai limpar." "Não foi acidente", disse Lucas olhando direto para Cássia, a verdade em seus olhos. "Eu vi você derrubar de propósito."
Silêncio constrangedor. As 5 trocaram olhares, a surpresa e a raiva em seus rostos. Lucas, querido, disse Vitória, forçando um sorriso, tentando manipular o menino. Você deve ter visto errado. Não vi errado. Vocês estão sendo ruins com a Isa. A voz de Lucas era firme, carregada de indignação. Beatriz se abaixou na altura dele, tentando intimidá-lo. Escuta, Lucas, tem coisas que criança não entende. A gente só quer que sua casa fique mais organizada. Organizada como? Cada pessoa no seu lugar, explicou Regina com um tom de superioridade. Empregada cuida da limpeza. Pessoas educadas cuidam de você. Lucas franziu a testa, a confusão em seu rosto. Mas a Isa cuida de mim bem. Ela não tem preparo para isso, disse Cássia. Criança precisa de orientação de gente qualificada. A Isa é qualificada sim, Lucas. A voz de Beatriz ficou mais firme, a paciência se esgotando. Você precisa aprender a diferença entre funcionário e família. O menino olhou para Isadora, que tinha parado de limpar e estava ouvindo tudo, a dor em seus olhos. Isa, elas estão certas. Isadora engoliu as lágrimas, tentando manter a compostura. Meu amor, vai tomar café, depois a gente conversa. Mas Lucas não saiu. A lealdade a Isadora é evidente em seu olhar. Eu gosto mais da Isa do que de vocês, disse simplesmente, as palavras atingindo as 5 mulheres como um tapa. Elas ficaram vermelhas de raiva, a derrota estampada em seus rostos. Segunda-feira da segunda semana. Leonardo, determinado a descobrir a verdade, instalou câmeras discretas na mansão durante o fim de semana. Agora, ele observava tudo do escritório, e o que viu o deixou furioso. Na tela, Silvia escondia produtos de limpeza de Isadora, dificultando o seu trabalho. Regina sujava o banheiro que ela acabara de limpar, um ato de pura maldade. Vitória derramava café propositalmente no sofá, criando mais trabalho para Isadora. Isadora, vem aqui! Gritou Beatriz na tela, a voz carregada de autoridade. Leonardo viu Isadora correr para a sala e encontrar tinta derramada no chão de mármore, uma armadilha cruel. Que bagunça é essa? Eu não fiz isso, disse Isadora, a voz embargada. Então quem foi? O fantasma? A ironia de Beatriz era cruel. Alguém derramou de propósito. Beatriz riu sarcasticamente. Agora você está acusando a gente? Que falta de educação. Eu só disse que... Cuidado com as acusações, querida. Funcionário pode ser demitido por insubordinação. Leonardo apertou os punhos, a raiva crescendo em seu peito. Ia descer, mas decidiu juntar mais evidências primeiro. Na tela, Lucas apareceu, a inocência em seu rosto. O que aconteceu, Isa? Nada demais, meu amor. Só um acidente. Não foi acidente, disse Lucas, olhando para as 5, a verdade em seus olhos. Vocês fizeram de propósito de novo. Lucas, disse Cássia, fingindo estar chocada. Como pode falar assim? Porque é verdade. Vocês vivem fazendo maldade com a Isa. Beatriz se aproximou do menino, tentando intimidá-lo. Escuta bem, Lucas. Se você continuar defendendo empregada contra nós, vai ter que escolher de que lado fica. Já escolhi. Fico do lado da Isa. Então você escolheu errado, disse Vitória friamente, a crueldade em sua voz. Lucas começou a chorar, a dor e a frustração em seu rosto. Isadora correu para consolá-lo, mas Regina bloqueou o caminho. Deixa ele chorar assim. Aprende. Foi aí que Leonardo não aguentou mais. Desceu correndo, a raiva transbordando. O que está acontecendo aqui? Instantaneamente, as 5 mulheres mudaram de expressão, a falsidade estampada em seus rostos. Ah, Leonardo, disse Beatriz sorrindo, com um ar de inocência. Chegou na hora certa. Lucas fez uma confusão terrível. Que confusão? Ele acusou a gente de fazer maldades com sua funcionária? Leonardo olhou para o filho chorando e para Isadora de cabeça baixa, a verdade se revelando em seus olhos. Lucas, vem cá. O menino correu para o pai, buscando proteção. Pai, elas estão sendo muito ruins com a Isa. Como assim? Elas sujam tudo que ela limpa, escondem as coisas dela e falam que eu tenho que escolher lado. Leonardo olhou para 5 candidatas, todas com caras inocentes, mas ele sabia a verdade. É verdade isso? Claro que não, disse Regina indignada, tentando negar o óbvio. São fantasias de criança. Mas Leonardo tinha visto tudo pelas câmeras. Sabia exatamente quem estava mentindo. Quarta-feira. Leonardo chamou as 5 para uma conversa, a tensão palpável no ar.
Meninas, quero deixar uma coisa clara. Qualquer funcionário desta casa deve ser tratado com respeito. Claro, Leonardo. Mas respeito é de via dupla, não é? O que vocês querem dizer? Que sua funcionária também precisa nos respeitar, explicou Vitória, e ficar no lugar dela. O lugar dela é cuidar da casa, e ela faz isso bem. Mas não só isso, disse Cássia. Ela se mete na educação do Lucas. Isso não é função dela. Lucas gosta dela. Qual o problema? Regina se adiantou com um tom de superioridade. Leonardo, criança órfã, pode desenvolver apego excessivo com qualquer figura maternal que apareça. Não é saudável. Você está questionando o meu julgamento como pai? Jamais, disse Regina rapidamente, tentando disfarçar a intenção. Só estou oferecendo orientação profissional. E que orientação é essa? Manter distância saudável entre Lucas e pessoal de serviço. Leonardo sentiu raiva, mas se controlou, a paciência se esgotando. Vou pensar no que vocês disseram. À tarde, ele ligou pessoalmente para as referências de Isadora, determinado a descobrir a verdade. Dona Márcia, é Leonardo Ferraz. Queria perguntar sobre Isadora Silva. Ah, Isadora, pessoa maravilhosa. Trabalhou aqui 2 anos cuidando dos meus gêmeos, nunca tive problema nenhum. Ligou para o Dr. Carlos. Isadora, uma das funcionárias mais honestas que já tive. Por que a pergunta? Ligou para mais 3 famílias. Todas elogiaram Isadora, confirmando sua integridade. Alguém está mentindo, pensou Leonardo. E não é a Isadora. Naquela noite no jantar, observou as 5 candidatas sorridentes, educadas, perguntando sobre seu dia, a falsidade estampada em seus rostos. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Beatriz. Interessante, disse Leonardo. Fiz umas ligações verificando referências. Vi um flash de nervosismo nos olhos de Regina. Um breve momento de pânico. Referências de funcionários. É sempre bom confirmar o histórico, né? Claro, disse Vitória rapidamente, tentando disfarçar a tensão. Nunca se sabe com quem a gente está lidando. Mas Leonardo viu o que precisava ver. A reação delas confirmou suas suspeitas. Alguém estava mentindo, e ele ia descobrir quem. Sexta-feira. O telefone de Leonardo tocou durante reunião na empresa, um som que prenunciava problemas. Léo, é a Cláudia, sua irmã. Voz preocupada. Oi, irmã, que história é essa que estou ouvindo sobre você? Que história? Regina Monteiro me ligou, disse que você está com problemas, que está perdendo a cabeça por causa de uma empregada. Leonardo franziu a testa, a surpresa e a raiva em seu rosto. Quem é a Regina Monteiro? Advogada famosa, amiga da Regina Dávila? Agora fez sentido. Regina estava espalhando boatos através da rede de contatos dela. Uma teia de mentiras e intrigas. Cláudia, não estou com problema nenhum. Tem certeza? Por que todo mundo está falando? 1 hora depois, o sócio Roberto ligou. Léo, temos um problema. Que problema? Investidores nervosos. Alguém espalhou que você está tomando decisões questionáveis que podem afetar os negócios. Que tipo de decisões? Algo sobre funcionária, situação irregular. Não entendi direito, mas eles querem uma reunião. Leonardo desligou irritado, a raiva crescendo em seu peito. As candidatas estavam atacando sua reputação profissional, tentando minar sua credibilidade. Chegou em casa determinado a confrontá-las, mas encontrou uma cena que o fez parar. Uma cena que revelava a verdadeira vítima daquela situação. Lucas estava chorando no colo de Isadora no jardim, a dor em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou Leonardo, a preocupação em sua voz. As moças disseram que a Isa vai embora, soluçou Lucas, as lágrimas escorrendo. Quem disse isso? A Beatriz disse que a empregada que não sabe ficar no lugar dela tem que ser demitida. Leonardo olhou para a Isadora, a verdade se revelando em seus olhos. Ela falou isso mesmo? Falou sim, senhor Leonardo, na frente do Lucas. Onde elas estão? Na sala. Leonardo entrou na casa furioso, a raiva transbordando. As 5 estavam conversando animadamente, mas pararam quando o viram, a culpa estampada em seus rostos. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Beatriz, sorrindo, tentando disfarçar a tensão. Interessante. Fiz umas ligações hoje verificando referências. Vi um flash de nervosismo nos olhos de Regina, um breve momento de pânico. Referências de funcionários. É sempre bom confirmar o histórico, né? Claro, disse Vitória rapidamente, tentando disfarçar a tensão. Nunca se sabe com quem a gente está lidando. Mas Leonardo viu o que precisava ver. A reação delas confirmou suas suspeitas. Alguém estava mentindo,
E ele ia descobrir quem. Eu sei que uma de vocês está por trás disso, e eu vou descobrir quem é. Leonardo se virou e saiu da sala, deixando as 5 em pânico. A certeza de que seus dias na mansão estavam contados. No dia seguinte, uma a uma, as candidatas começaram a ir embora, inventando desculpas esfarrapadas, a vergonha em seus rostos. Beatriz foi a última a sair, com um sorriso forçado, tentando manter a pose. Parece que não era para ser, Leonardo. Parece que não, ele respondeu, com um sorriso de canto, a satisfação em seu rosto. Mas obrigado por tudo. Quando a porta se fechou, Leonardo suspirou aliviado. Ele sabia que tinha feito a coisa certa, que havia protegido seu filho e sua casa. Isadora, que observava tudo de longe, sorriu. A paz finalmente havia voltado para a mansão dos Ferraz. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A tensão na mansão Ferraz era quase palpável. A chegada das 5 candidatas, mulheres de beleza e intelecto inquestionáveis, havia transformado a rotina da casa em um palco de uma competição silenciosa, mas feroz. Cada uma delas, com suas ambições e estratégias, buscava conquistar o coração de Leonardo e, mais importante, a afeição do pequeno Lucas. Isadora, a faxineira, observava tudo de sua posição discreta, uma testemunha silenciosa das intrigas e manipulações que se desenrolavam à sua volta. Ela, que havia encontrado em Lucas uma conexão genuína e desinteressada, sentia o peso da inveja e do desprezo das candidatas, que a viam como uma ameaça à sua ascensão social. A cena do copo quebrado, um incidente trivial, havia se tornado um catalisador para a demonstração de poder e crueldade, revelando a verdadeira natureza de algumas daquelas mulheres. A humilhação pública de Isadora, a tentativa de diminuir sua dignidade, era um lembrete constante da hierarquia social que regia aquele mundo de luxo e aparências. Mas, em meio a toda essa tensão, a pureza da conexão entre Lucas e Isadora brilhava como um farol, um contraste gritante com a artificialidade das relações que as candidatas tentavam construir. O carinho do menino, sua preocupação genuína com o bem-estar de Isadora, era um bálsamo para a alma da faxineira, uma confirmação de que, apesar de tudo, a bondade e a verdade ainda existiam naquele ambiente hostil. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de eventos, cada um deles revelando mais sobre a personalidade das candidatas e a dinâmica da casa. As tentativas de Beatriz, Vitória, Regina, Cássia e Sílvia de conquistar Lucas eram incessantes, cada uma delas com sua própria abordagem. Presentes caros, promessas de viagens e experiências luxuosas, tudo era usado como ferramenta para atrair a atenção do menino. No entanto, Lucas, com sua sensibilidade e intuição, parecia imune a essas táticas. Ele respondia com educação, mas sem entusiasmo, seus olhos buscando a simplicidade e a autenticidade que encontrava em Isadora. Os biscoitos de canela, o papel colorido para origami, a paciência e o carinho da faxineira eram mais valiosos para ele do que qualquer presente material. Essa conexão, tão pura e verdadeira, era uma afronta para as candidatas, que viam em Isadora uma rival inesperada e perigosa. A conspiração para desacreditá-la, para afastá-la da vida de Lucas, começou a tomar forma. Um plano cruel e calculado para eliminar a concorrência. As reuniões secretas na sala, os sussurros e os olhares de cumplicidade, tudo indicava que a paz na mansão estava por um fio. Leonardo, alheio a essas intrigas, estava focado em seu trabalho, mas a intuição de pai o alertava de que algo estava errado. A mudança no comportamento de Lucas, a alegria que ele demonstrava na presença de Isadora, era um sinal de que a faxineira havia conquistado um lugar especial no coração do menino, um lugar que nenhuma das candidatas, com todo o seu luxo e sofisticação, havia conseguido alcançar. A cena do origami, com Lucas e Isadora rindo brincando juntos, era um lembrete constante da felicidade, uma felicidade que não podia ser comprada ou manipulada. A decisão de Leonardo de instalar câmeras discretas na mansão, um ato de desconfiança e proteção, era um reflexo de sua preocupação com o bem-estar de seu filho e com a integridade de sua casa.
Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. As câmeras, testemunhas silenciosas das intrigas, revelaram a verdadeira face das candidatas. Silvia, Regina, Vitória, Beatriz e Cássia, antes tão elegantes e sofisticadas, se transformaram em figuras cruéis e manipuladoras, dispostas a tudo para alcançar seus objetivos. Os atos de sabotagem, as humilhações públicas, as tentativas de desacreditar Isadora, tudo foi registrado pelas lentes frias das câmeras. Leonardo, observando tudo do escritório, sentia a raiva crescer em seu peito. Ele havia subestimado a crueldade e a ambição daquelas mulheres, que não hesitavam em usar Lucas como peão em seu jogo de poder. A cena da tinta derramada, a tentativa de incriminar Isadora, era a gota d'água. A intervenção de Lucas, sua defesa apaixonada da faxineira, era um testemunho da pureza de seu coração e da força de sua conexão com Isadora. O choro do menino, sua dor diante da injustiça, foi o que impulsionou Leonardo a agir. Ele desceu correndo as escadas, a raiva transbordando, determinado a colocar um fim àquela farsa. A mudança de expressão das candidatas, a tentativa de disfarçar a culpa era um sinal de que elas sabiam que haviam sido descobertas. A confrontação na sala, com o Leonardo exigindo a verdade, foi um momento de tensão e revelação. As mentiras e as manipulações das candidatas foram expostas, e a verdade sobre seus atos cruéis veio à tona. A decisão de Leonardo de ligar para as referências de Isadora, um ato de investigação e proteção, foi um passo crucial para desmascarar as intrigas e restaurar a paz na mansão. As ligações, uma a uma, confirmaram a integridade e a honestidade de Isadora, revelando a falsidade das acusações das candidatas. A reação delas no jantar, o nervosismo e a tentativa de disfarçar a culpa era a prova final de que elas estavam mentindo. Leonardo sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas ele estava determinado a proteger seu filho e sua casa de qualquer ameaça. O ataque à reputação de Leonardo, a tentativa de minar sua credibilidade profissional, era o último recurso das candidatas. As ligações de Cláudia e Roberto, as preocupações dos investidores, tudo indicava que a situação estava saindo do controle. Leonardo, no entanto, não se intimidou. Ele sabia que a verdade estava do seu lado e que a justiça prevaleceria. A cena de Lucas chorando no colo de Isadora no jardim, a dor do menino diante da possibilidade de perder sua amiga, foi o que impulsionou Leonardo a agir de forma decisiva. Ele confrontou as candidatas, expondo suas mentiras e suas manipulações. A saída delas da mansão, uma a uma, era a prova de que a verdade havia prevalecido. A paz finalmente havia retornado à mansão dos Ferraz, e Isadora, a faxineira humilde e dedicada, havia se tornado a verdadeira heroína da história. A conexão entre ela e Lucas, tão pura e verdadeira, era um lembrete de que o amor e a bondade são mais poderosos do que qualquer riqueza ou status social. A história de Isadora e Lucas, uma história de superação, amor e amizade, era um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. Muito obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.